Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Hoje é o nosso 16º episódio, falei certo ou não? Falou, certíssimo, agora acertamos. Tô me perdendo aqui, que é ótimo, eu quero me perder, Murilo. Nossa, foi no 320 ou no 350 que a gente falou sobre tal assunto? Isso vai chegar um dia. Bom, hoje, Murilo, primeiramente, tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo por aqui, André. E com você também? Tudo certo. Vamos falar, Maravilha. gente, sobre equipamento. E eu queria, primeiramente, deixar aqui a minha reflexão sobre assim, acho que talvez uma das coisas que eu mais gosto da corrida é a sua simplicidade, é Uhum, o seu caráter democrático, o seu uhum, caráter acessível. Em última análise, você precisa de muito pouco para começar a correr e para continuar correndo. E vivemos num mundo em que, por um lado, tem um lado muito bom. A gente tem equipamentos melhores do que nunca, acho que a gente dá para dizer isso. A gente tem condições de dizer isso. A gente tem equipamentos excelentes, coisas revolucionárias, como os nossos relógios, os tênis com placa de carbono. Isso é muito legal. uhum. Porém, eu acho que a gente está cada vez mais correndo o risco de tornar a corrida um esporte, como por exemplo é o tênis, que aliás eu gosto pra caramba também, mas que precisa de uma quadra, precisa de uma raquete, precisa de um tênis, precisa de um treinador, ou seja, se a gente não tomar cuidado, a gente vai transformar a corrida num esporte caro, num esporte complexo, e é justamente o que a gente quer discutir nesse episódio. O que é essencial? Aquilo que é essencial, aquilo que é recomendável, aquilo que depende, vai depender do perfil do corredor, e algumas coisas que são dispensáveis. Perfeito, André. E também pensar o que é realmente essencial para a nossa segurança como corredores, né? Em Uhum. ponto de vista de lesões, assim, e o que também é essencial do ponto de vista do aprimoramento da nossa performance, né? Porque é do ser humano, a gente já falou isso em outros episódios, terceirizar, responsabilidade, terceirizar a culpa, e as pessoas têm Ou o complicado cada mérito. vez mais. Isso, com certeza. E as pessoas têm responsabilizado cada vez mais equipamentos, materiais, tênis, relógios, etc., pelo seu desempenho. E não é bem por aí, né? A corrida, como você falou, é um esporte democrático, que a gente tem que tomar muito cuidado para não complicar demais, né? E é isso. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que vai ser legal. Exatamente. Inclusive, a gente vai recomendar aqui alguns equipamentos que, aliás, vale a pena dizer que a gente não foi patrocinado, não foi pago para falar sobre nenhum equipamento aqui. Tudo que a gente vai falar são equipamentos que nós mesmos compramos e testamos com o nosso dinheiro. Tá bom, gente? Só uma mensagem Mas se alguém antes. quiser patrocinar a gente, tá? Exato. Aí Fica a o gente convite. conversa. Só uma mensagem antes. Se você não nos segue ainda no Spotify, se você não segue o nosso perfil no Instagram e se você não está inscrito no nosso canal no YouTube, eu quero pedir para vocês fazerem isso, porque ajuda bastante a gente. A gente quer cada vez mais, já falei isso aqui algumas vezes, não quero ser repetitivo, mas a gente quer criar uma comunidade e a gente está cada vez mais colocando, principalmente no Instagram, conteúdos exclusivos para interagir, para entender o que vocês querem que a gente fale e mesmo para falar conteúdos extras, né, Murilo? Então, Perfeito. sigam-nos nas redes, isso ajuda bastante e compartilhe o episódio com quem você achar que vai gostar. Beleza, E gente? é isso aí. E há pouco tempo a gente criou um Apoia-se também, né, André? Então, se vocês puderem, não fizer falta para você colaborar financeiramente com o podcast, toda ajuda é bem-vinda. A gente criou um Apoia-se para a gente conseguir arrecadar recursos financeiros mesmo, para a gente melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos episódios e também profissionalizar cada vez mais o nosso podcast. Então, no futuro, ter um editor profissional, a gente poder gravar num estúdio profissional, melhorar cada vez mais. Então, fica a dica aí, fica a sugestão, quem puder nos ajudar, o link está na bio do nosso Instagram. Isso aí, Murilo. Então vamos lá para o que interessa. Vamos começar por aqueles equipamentos que são essenciais. Não dá para fugir, tem que ter. Não tem como. E vamos começar a falar do óbvio. Vamos falar de tênis. Uhum. Murilo, quantos tênis um corredor iniciante precisa ter? Um tênis, André. Um Mas, tênis. mas como assim, Murilo? Eu não preciso de um tênis para o treino longo, um tênis para o intervalado, um tênis para a prova, um tênis de placa de carbono. Agora inventaram os super trainers.
que seriam os tênis com placa para treino. Eu não estou entendendo, você está falando de um tênis só, mas eu não vou ser corredor de verdade se eu não tiver 5 pares de tênis. Não, André, isso é um mito. Eu sempre recomendo que os meus alunos tenham pelo menos um tênis específico para corrida. Isso é bem importante. A gente sabe que a indústria dos calçados, né, cria diferentes componentes, características para os tênis conforme a modalidade que vai ser praticada. Então, por exemplo, não dá para jogar tênis, né, usando um calçado para corrida. Provavelmente eu vou desgastar aquele meu calçado rapidamente por conta das mudanças de direção, do tipo de piso, etc. Então é muito importante que o calçado seja específico. Então, compre um tênis para corrida, ele vai ter toda uma estrutura, uma questão de amortecimento, onde vão ser os pontos de maior apoio naquele calçado. Então é importante que seja um calçado de corrida. Mas ter um calçado para cada tipo de treino, isso é muito mito, né, André? Assim, claro, ter um tênis para treino, um tênis para prova, isso pode ser interessante, mas aí já está indo para um nível muito mais intermediário, um corredor avançado, que busca muita performance, etc. Mas, assim, para o dia a dia, para uma rotina de um corredor amador, iniciante intermediário, ter um calçado já é mais do que o suficiente. E a gente não precisa pensar aqui em calçados com preços muito exorbitantes, né? A gente sabe, infelizmente, que a indústria da corrida, e os tênis se enquadram nisso, tem aumentado os preços de forma muito exponencial, né? Isso a gente também vê em inscrição de provas, mas nos calçados, infelizmente, hoje em dia, fica cada vez mais difícil a gente conseguir garimpar ali os calçados disponíveis no mercado e encontrar modelos mais acessíveis, mas eles ainda existem. E eu digo que não existe uma relação direta de qualidade com preço, tá? É claro que é um tênis de placa de carbono, que vai te dar ali uma melhor resposta, vai te ajudar em provas, ele vai custar mais, mas assim, não existe uma relação muito direta de preço e qualidade, e também não existe uma relação direta de preço com adaptabilidade. Então, cada pessoa é uma pessoa. Eu posso acabar gostando muito de um tênis que custa R$ 200, assim como eu posso não me adaptar a ele. E também posso não gostar de um tênis que custou R$ 2.000. Então, eu vejo isso muito na prática, comigo mesmo, com alunos, isso acontece. Então, assim, não fique preso a valores, isso é muito importante. Perfeito, Murilo. Eu concordo com tudo isso. Assim, eu acho que é importante o corredor testar e achar um tênis que ele goste, independentemente do valor. Se você está conseguindo correr, se você conseguiu começar a correr e está indo bem, não precisa comprar outro tênis, gente. É simples assim. E aí, a dica que eu acho que a gente pode trazer é assim: já que eu vou comprar um tênis para ser meu tênis de corrida, se eu tivesse que escolher um tipo de modelo, eu recomendaria o que os americanos chamam do daily trainer, ou a tradução para o português pode ser o tênis de todos os treinos, ou seja, o famoso pau para toda obra. Né? E tem alguns tênis que a gente consegue colocar nessa categoria. Então, são tênis que não são extremos em nada. Ele não é extremo em termos de performance, ele não é extremo em termos de amortecimento, ele não é extremo em termos de estabilidade, é um tênis versátil. É um tênis que você consegue fazer, consegue ir bem em todos os treinos. E aí, assim, eu E posso... durável, né, André? E Durável. exatamente, e com a durabilidade, né, que eu acho que isso é um ponto importante. A gente, inclusive, acho que a gente pode fazer já uma recomendação, assim, eu pessoalmente, como o tênis, aliás, eu vou falar que eu usei este tênis como meu único tênis durante 3 anos. Eu só troquei, comprei modelos, então eu tive o ASICS Nova Blast, eu gosto muito deles. Por quê? Porque ele é um treino que, como eu já falei, treino longo, vai bem. Prova, vai bem. Amortecimento, acho que é acima da média. Treino de tiro, embora ele tenha amortecimento, ele tem essa característica particular de conseguir aliar amortecimento, só que não é um amortecimento que te atrapalha quando você estiver fazendo um forte-leque, não é um amortecimento que te atrapalha quando você estiver fazendo intervalado. Então, alguns modelos muito amortecimentos, por exemplo, se a gente falar aqui da ASICS, que é uma marca que eu estou falando, o Nimbus, que aliás também é um ótimo tênis, mas assim, ele já deixa um pouquinho a desejar em treinos, em tiros mais rápidos. Então, assim, Tênis muito macio, né? muito macio, exato. Você quer dar um tiro rápido, seu pé afunda no chão. Isso pode atrapalhar. De novo, não é proibitivo, dá para fazer muito bem o intervalado com tênis de amortecimento,
mas pode atrapalhar. Então, eu, pessoalmente, eu tive o Nova Blast 2, eu tive 2 modelos do Nova Blast 3. Estou no meu terceiro Nova Blast, meu segundo Nova Blast 3. E a dica que eu dou aqui, gente, quando lança o 4, eu compro 3. Porque o tênis entra em liquidação. O modelo novo, só para a gente exemplificar, o Nova Blast 3 agora está acabando no mercado, mas eu consegui comprar por paguei 689, para ser mais específico, no tênis, que eu acho que é um valor alto. O Tá? novo tá quanto, André? Tá mais de 1.000. Tá. 1.100 a 1.100, dependendo do modelo, dependendo do... Então aí você tira ali praticamente R$ 300 e você compra um tênis que é excelente. Ah, mas eu quero ter o último modelo. Tudo bem, não tem problema. Agora, para quem não tem essa disponibilidade, ou como eu, não tem essa necessidade, não sente essa necessidade de estar sempre no último modelo, quando lançar o próximo, você compra o anterior que te serve super bem. Tá? Então Há assim, poucas diferenças entre eles, né? tô até com ele Há aqui, poucas. já tá bem gasto, ó. Esse é o Infelizmente, Nova Blast, esse é o 3. esse é o 3. O meu É 2 o está Nimbus que praticamente... já tá na versão 20 e pouco, né? Exatamente, exatamente. Então Então, ele já está aqui, já deve estar beirando os seus 600 para 700 quilômetros rodados e está aguentando, assim. Está gasto, ainda não furou. Geralmente eu uso até furar, o que, aliás, eu não recomendo. Mas, mas é isso. Eu acho que, assim, dentro dessa categoria de tênis pau para toda obra, é o meu favorito. Não conheço todos, não tive a legal. oportunidade de testar todos. Obviamente, não posso dizer que é o melhor, mas eu acho que tem um preço que eu acho caro, mas é razoável, e tem essa característica de versatilidade que, particularmente, eu acho que é muito importante para quem está começando. Legal, André. Eu vou citar alguns exemplos também. Eu, por muito tempo, trabalhei numa assessoria de corrida antes de ter a minha própria, que era patrocinada na época pela Mizuno, né? E a Mizuno, assim, é uma marca japonesa que está há muitos anos no mercado também. É uma marca muito consolidada no mercado da corrida e que tem como principal característica a criação de tênis extremamente duráveis, assim. Então são tênis assim, que você roda fácil 1.000 e poucos quilômetros com ele e o tênis parece novo, não desgasta. Eu já Uhum. cheguei, assim, igual você, já usei tênis até quase furar a sola e eu continuava me sentindo bem com o tênis, eu continuava confortável. E na época eles mudaram muito os nomes dos tênis, das linhas deles. Talvez eu não lembre o nome exato, mas se eu não me engano era o Mizuno, não sei se era Pro Runner ou For Runner, não sei. Mas era um tênis muito assim, pau para toda obra também, com custo intermediário. Eu gostava bastante. Atualmente, eu sou muito fã da New Balance, que tem chegado um pouco mais forte no Brasil atualmente, com lojas próprias, aumento, né, da quantidade de lojas Uhum. próprias, mas fora é uma marca um pouco mais consolidada já. Gosto bastante dos calçados deles. Eles têm 2 modelos que eu particularmente gosto, e atualmente uso um deles para a maioria dos meus treinos, que é o 880. É um tênis que vende pouco aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de comprar numa viagem para fora a primeira, o meu primeiro calçado deles, e na outra vez eu comprei aqui pela internet. E o 1080, são 2 calçados assim com amortecimento intermediário, 1080 um pouco mais de amortecimento, então já diria talvez não entrasse tanto assim na linha de pau para toda a obra, mas o 880 é um tênis bem bacana, assim, é um tênis, não é dos mais leves, ele tem um Quanto que sai, amortecimento, Murilo, para o ele é um brasileiro? tênis ele é um pouco mais caro. Eu paguei numa promoção 600 e poucos, mas o preço dele é volta de 800, 900 reais, se eu não me engano. Entendi. E assim, gente, o que a gente tem que falar, assim, quando a gente está falando de tênis, quando você fala de ter um tênis, mesmo que seja um valor, assim, em torno de 600, 700 reais, você tem que entender que para um corredor que corre ali entre 20 e 40 quilômetros por semana, que é a grande maioria, esse tênis Uhum. vai durar por 6, Uhum. 8 meses. Então, assim, é comparável a uma academia de entrada, né? Uma Uhum. academia dessas de bairro que custa entre 150 a 200 reais, você vai gastar 100 a 150 reais por mês com tênis. Então, assim, não estou dizendo que é pouco, mas quando você simplifica e fala, não, esse é o meu tênis de corrida, fica muito mais factível. E óbvio, Uhum. a gente não quer aqui também demonizar quem tem 3, 4, 5, 10, 15, 20, não tem problema nenhum. Eu só acho ruim quando colocam essa possibilidade como tem que ter. Não tem que ter. Pode ter? Pode, fique à vontade. Você pode ter 30, se você quiser. Mas não precisa. Essa é a mensagem que a gente quer passar aqui. Um E, outro ponto, André, desculpa, um outro ponto que eu vejo muito alunos perguntando se é necessário ter mais de um calçado e você revezá-los. sim,
Isso existe esse mito, né? Ah, não, tem Aham. que revezar o tênis, porque isso vai evitar lesões, isso não sei o quê. Isso é balela, não existe evidência científica por trás disso. Eu falo, se você quiser, que nem você falou, se você quiser ter mais de um tênis, beleza, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Eu, particularmente, gosto de ter 2, 3 tênis de corrida, porque a gente treina mais de 3 vezes na semana, com uma frequência maior. Às vezes você vai pegar chuva num dia, seu tênis está molhado, é horrível usar um tênis molhado no outro Sim. dia, então ter mais um calçado é cômodo nesse aspecto. Então, assim, sei lá, se você tem uma casa na praia que você vai com frequência, por exemplo, poxa, às vezes você não quer ficar levando o tênis para lá e para cá, deixa um tênis lá e um tênis aqui, sabe? Uhum. Algum ponto assim. Agora, São falar situações que isso vai melhorar específicas. sua... Exato. Agora, falar que isso vai melhorar sua performance, esquece, não é por aí. Beleza, Murilo. E me fala uma coisa, a gente está falando aqui de tênis entre 600, mais para 700, 800 reais, e para quem tem um orçamento um pouco mais reduzido, quer começar a correr, quer ter um Uhum. tênis pau para toda obra, mas não quer gastar tudo isso, quer tentar ficar ali abaixo dos 500 reais. O que você recomendaria? Perfeito. Eu digo não só para quem não quer, não tem ali recursos financeiros para gastar, mas é muito interessante essa dica também para quem está começando a correr, né? Aquela pessoa que ainda não sabe se o bichinho da corrida picou, se apaixonou pela modalidade, às vezes está testando porque um amigo, uma amiga puxou ali para o grupo de corrida. Uhum, Então a pessoa está indecisa e não quer fazer um investimento muito alto, né? Pode ser nesse aspecto também. E aí, André, assim, uma marca que até pouco tempo não era muito bem vista no mercado de corrida, uma marca talvez secundária, que hoje em dia está chegando com mais força. Eu, particularmente, nunca usei, mas já ouvi falar muito bem, relatos de alunos, de alunas, e também matérias que eu acompanho na internet. A Olímpicos. A Olímpicos vem fazendo tênis, assim, com valores muito mais acessíveis e com uma qualidade muito boa. uhum, E aí eu separei aqui 2 modelos, que é o Olympus Rastro e o Challenger. Se não me engano, o Challenger 3, acho que a gente está nesse modelo agora. O valor deles oscila ali de 200 a 350 reais. E pegar numa Black Friday, pegar numa promoção interna da marca, você vai pagar talvez até uhum, mais barato do que isso. Então, são boas opções. As marcas bem conceituadas, bem consolidadas, como ASICS, que você mencionou, Mizuno, se você entrar no site dessas marcas, você vai encontrar também modelos de entrada. E uhum. aí, convenhamos, né? Uma ASICS, uma Mizuno da vida não vai fazer um tênis da linha de corrida deles que deixe a desejar, assim. Sim. Talvez seja um tênis que não tenha ali as mesmas tecnologias que um tênis já mais caro, né? De Uhum, intermediário, avançado, mas eles não vão fazer um tênis ruim. sim. Então, buscar nos sites das marcas tênis de entrada e depois pesquisar na internet, ver onde está com o melhor preço, é uma ideia interessante. E daí eu puxei aqui o Mizuno Action 3, que é um tênis de entrada da Mizuno. Também nunca usei esse modelo, mas já li e ouvi avaliações muito boas dele. Então, a Mizuno Action 3 parece ser um tênis muito bom também de entrada. E tem mais uma marca também, que mais uma vez, marca consolidada talvez mais fora, aqui menos. A Fila vem fazendo calçados bons de corrida. E aí eu separei aqui o Fila Racer Curve 2.300. Não, desculpa. É, Fila Racer Curve, o valor é de 300 a 350 reais aproximadamente. É bem mais acessível, né? E eu colocaria por fim, para a gente fechar essa lista, de novo, Uhum. fazendo a ressalva, que eu recomendo mesmo a Nova Blast porque é o que eu conheço, o que eu uso, mas eu acho que para quem está começando, não quer investir 700, 800 reais, o Olímpicos Corre 3 também acho que seria Uhum. um tênis interessante, com a ressalva de que ele perde um pouco em durabilidade. Então eu É vejo um tênis um pouco mais leve, né? Uma é, estrutura um pouco é um mais. tênis leve, é um tênis que ele atende super bem. A única ressalva dele que eu vejo muita gente reclamar, com as pessoas inclusive que eu conheço, falam que o tênis é ótimo, só que ele é um tênis que com 500 quilômetros ele começa, principalmente o solado começa a desfazer, tá? Mas assim, É. melhor você, pô, se eu estou começando na corrida agora, investe 500, usa, vai durar 6 meses. Depois de Uhum. 6 meses, pô, é isso que eu quero para minha vida? Aí você dá o próximo passo, né? Eu Uhum. até postei no Instagram recentemente sobre um paradoxo que eu considero da corrida, que corrida não combina com pressa. Isso é um pouco esquisito, Ah, né? sim. Como assim? Você está falando de um Uhum. esporte que o intuito é correr mais rápido. Mas quando eu digo isso, é assim, não precisa ir com muita sede ao pote. Começa devagar. Começa com um tênis mais barato.
a não ser que para você o dinheiro não seja problema, e depois você Uhum. progride. Então, acho que de tênis a gente pode falar sobre isso. Uma outra coisa que a gente vai pincelar, aliás, a gente ainda vai fazer um episódio específico sobre tênis de placa de carbono, mas pode falar, Aham. Murilo, eu vi que você tem algum ponto aí. Não, eu ia falar, não sei se você já ia passar de tópico, mas eu queria falar mais uma coisa também que nossos ouvintes talvez tenham dúvida. Em relação ao tipo de pisada, tá? Ah, boa. É, tênis para pronador, tênis para supinador, tênis para pesada neutra. O mercado já fala um pouco menos disso, mas ainda existe, né, essa fala ao redor dos calçados. Às vezes você vai numa loja, tem até lá o lugar para você pisar e ver o tipo de Uhum, pisada, etc. Gente, isso é a maior furada do mundo. Para começar, né? Não vamos entrar aqui em questões técnicas, mas assim, a pronossupinação, o movimento de pronar e supinar é um movimento natural da corrida, serve uhum, para absorver impacto durante a pisada. Se você pegar vídeos de atletas profissionais correndo, às vezes a pronação, a supinação é tão exacerbada que dá até medo, parece que a pessoa vai quebrar o tornozelo ali no uhum. meio. Então, assim, não se prenda a isso. Não há evidência científica de que você tem uma pisada mais exagerada para pronada e você coloca um tênis para pronador, isso vai resolver a sua vida, você não vai se machucar. Não, não existe. Exatamente. Para. Besteira. Esquece isso, muito pelo contrário. Às vezes você põe um tênis que é para pronador, piora a sua pisada, vai te machucar. Então, assim, compre o tênis por preço, que você achou bonito, vê indicações, vê reviews, usa e é muito adaptabilidade e gosto individual. Essa é a Concordo. principal dica, né? Concordo plenamente, Murilo. Assim, só Uhum. para a gente finalizar o assunto de tênis, aliás, isso que você falou da pronado, supinado, é o típico exemplo da complicação desnecessária, né? Assim, Ah, sim. botou o tênis no pé, tá confortável, tá correndo com ele, tá feliz, gastou, tá dentro do seu orçamento, pronto, esse é o seu tênis. Simples assim. Uhum. Perfeito. Aí, assim, hoje se fala muito do tênis de placa de carbono, e assim, esse eu vou colocar aqui entre essencial, depende, recomendável ou desnecessário, eu colocaria o tênis de placa como depende. Ele com certeza não é essencial, ele Uhum. com certeza não é fortemente recomendável, ele depende. Você quer performance? Você vai correr uma meia maratona ou uma maratona? Porque, sinceramente, gente, não sei se eu vou quebrar o sonho aqui de muita gente. O tênis de placa, ele vai ter o seu benefício em distâncias maiores. Então, assim, Uhum. correr 5K com tênis de placa não está errado, mas você não vai ter tempo suficiente para se beneficiar Uhum. daquele calçado a ponto de fazer uma diferença relevante na sua prova. Esse é o ponto. Então você não precisa se preocupar com isso. Tem um outro equipamento que é mais barato, ou dependendo do modelo, pode ser mais ou menos o preço de placa, que eu não vou falar ainda, que eu acho que é muito mais importante, muito mais recomendável do que um tênis de placa. Então, assim, tênis de placa, eu acho que depende. Você vai correr uma meia maratona ou uma maratona, você quer melhorar sua performance, você já está num ritmo maior, porque tem esse outro ponto. O tênis de placa ele só traz benefício para quem corre um pouco mais rápido, né? Assim, o benefício para quem corre mais devagar, ele é um pouco duvidoso e geralmente, bom, isso é um outro episódio, mas assim, o tênis de placa mostrou-se benéfico principalmente para corredores profissionais ou amadores que correm rápido. Não que você não pode, eu corro devagar, posso usar tênis de placa? Claro que pode. Mas você não vai ter aquela impulsão, o benefício claro do tênis de placa. Então, assim, para correr 5K, 3K, 10K, eu acho que é desnecessário. Tá? Então, assim, eu fui Concordo. comprar meu tênis de placa depois de 4 anos de corrida para correr minha primeira maratona. Até lá, tudo que eu tinha feito era sem. É super legal o tênis de placa. Eu gosto, não uso para Uhum. treinar, eu acho super legal. Se você quer, se você pode, vá em frente, mas eu acho que entra na categoria depende. Não é essencial e não é fortemente recomendável. Não sei E o que tem que tu. ficar muito claro também, eu concordo com tudo que você falou, André, mas tem que ficar muito claro também, quando alguém vai adquirir um tênis de placa, que é um tênis que exige um período de adaptabilidade ao Uhum, calçado. A mecânica de corrida, ativação muscular, principalmente, muda um bocado. Como você falou, se você não é um corredor rápido, talvez por conta da sua mecânica de corrida, talvez você não se beneficie desse tipo de calçado. uhum. É um tênis com uma durabilidade muito menor, Muito então baixo.
é muito normal, assim, você ver relato, o cara correu uma maratona com tênis, o tênis já começou a rasgar. Porque ele é feito para ser um tênis muito leve, super responsivo, para você usar principalmente em provas. Não é um tênis que você vai ficar usando no seu dia a dia. Talvez você use num treino ou outro para se acostumar, como eu mencionei. Uhum. Mas é um tênis de prova, então assim, ele não é feito, ele é feito para você baixar o seu ritmo ali, você bater o seu recorde, ele não é feito para durar. Então é Uhum. isso. Cara, o tênis de placa é um pouco bizarro, assim. Ele é muito caro e, Uhum, assim, sem brincadeira, eu corri uma maratona e uma São Silvestre. E ele uhum, já tá, o solado já tá desfazendo, a lateral dele tá toda. Cara, é impressionante, assim. É um uhum, tênis que é para 200, 300 quilômetros de vida útil. Se você, eu vejo, às vezes você vai na USP, você vê o pessoal rodando com tênis de placa. uhum, Cara, tudo bem, você tem dinheiro infinito, não tem problema nenhum. Mas não uhum. faz, na minha cabeça não faz o menor sentido. Inclusive, a gente vai Fazendo fazer a um episódio comparação. sobre isso, Uhum, e tem alguns trabalhos mostrando aumento de fratura por estresse, por uso excessivo de tênis com placa de carbono. Então, assim, acho que uhum, merece um episódio só para a gente falar sobre com tênis de placa de certeza. carbono. Não vamos se perder aqui, senão a gente não vai conseguir falar sobre todas as outras coisas. Uhum, perfeito. Comparando com a tipo de academia lá que você brincou, né? Não seria mais academia de bairro, né? Seria academia gourmet ali que custa uns 1.000, 1.500 por mês. Exatamente, exatamente. Bom, além do, assim, do essencial, uma coisa que é óbvia, né? Mas assim, além do tênis, é uma bermuda, uma camiseta e uma meia que seja confortável. E aqui, gente, não tem regra de ouro, tá? Assim, é, é, pô, eu gosto da meia da Nike, eu gosto da meia da Fila, eu gosto. Achar uma meia que você gosta, entendeu? E Uhum, não precisa ser uma meia ultra tecnológica, não precisa ser uma meia. Essa meia é impossível fazer bolha com essa. Primeiro que isso não existe, porque a bolha vai muito além da meia, tem a ver com o tamanho do calçado, enfim, mas assim, não precisa uhum, inventar moda. Compra um par de meias, obviamente não um par, né? Sei lá, 3 pares, 4 pares, vai. Uma camiseta confortável, uma bermuda confortável e vai treinar. Não precisa ter. Até uma coisa, um pouco engraçada, Murilo. Eu uhum. tenho uma bermuda, que inclusive eu comprei na promoção na Centauro, eu paguei cerca de R$ 100. Uma bermuda da ASICS, daquela colada, assim, não sei como é que Sei. chama, que não É fica tipo uma solta. legging, assim, uma Isso, bermuda tipo leg. uma leg. Eu tinha duas bermudas, eu treino 5 vezes por semana e eu, durante anos, usava a bermuda, lavava, no treino seguinte eu usava. Eu fiquei revezando essas duas bermudas durante 2, 3 anos. Hoje, estou um pouco mais preguiçoso, eu tenho 3. Então, assim, não precisa de muita coisa, gente. Entendeu? Não. Essa é a mensagem. Compra uma que você goste, duas que você goste e usa, entendeu? Não precisa complicar demais. E são materiais, né? Esses materiais esportivos costumam ser muito duráveis, né? Uhum, Eu já tive shorts da Nike de corrida, facilmente durou 6, 8 anos, assim, impressionante. O negócio não uhum. estragava, assim, lavava, usava, não estragava. Então, concordo com você, precisa ter poucas opções e tá tudo certo. Vida que segue. Boa, Murilo. E a gente não vai recomendar nada disso porque isso é muito individual, tá? Mas assim. Uhum. Mas ah, eu tenho uma dica. Desculpa, boa. André, te cortei. Mas tem uma dica em relação. é, Existem hoje em dia tecnologias interessantes anti-odor, né? Se você às vezes vai comprar um material, uma camiseta esportiva, por exemplo, você consegue encontrar tecnologias que não deixam essa camiseta ali com mau cheiro, Hum, quando você sua, tal, isso é interessante. A gente falou aqui material esportivo, parece meio óbvio, mas não é. Tem gente que gosta de correr, não sei por que tem gente que gosta de usar camiseta de algodão, por exemplo. Cara, não para dá. você resfriar o seu corpo, né, através da evaporação do suor, isso é péssimo. Então, opte por materiais esportivos, né, Boa. materiais mais sintéticos ali. Eles costumam permitir com que o seu suor evapore e, consequentemente, seu corpo resfrie de forma mais eficiente. Se você é uma pessoa que mora num lugar que tem muito sol, corre muito ali na hora do almoço, talvez optar por camisetas com proteção UV, né? Interessante para sua Legal. saúde, saúde da sua pele. Acho que são essas as principais dicas que eu ia dar. Boa, Murilo. Agora a gente vai para um tema que, assim, eu quase coloquei no essencial. Mas eu acho que, Uhum, assim, para aquele cara que está começando, não tem necessidade. Mas a partir do momento que esse corredor fala, pô, gostei desse negócio. uhum, Antes dele pensar em comprar um tênis de placa, antes dele pensar em comprar um segundo tênis para ele rodar, fazer rotação, antes dele pensar em comprar um óculos baixa pace do último modelo, eu uhum, acho que ele deveria investir num relógio GPS.
Não sei o que você acha, Murilo. Eu concordo, André, eu concordo. A gente, quem não tem relógio com GPS, quando adquire um, percebe a diferença que faz na vida do corredor, Exato. né? Faz uma diferença tremenda. A gente acaba até criando um vício, uma dependência, né? A esse tipo de equipamento, que às vezes a gente até se questiona, caraca, se eu esquecer meu relógio, ferrou, né? Mas assim, é claro, para quem está começando, eu recomendo pelo menos que você tenha um relógio digital que tenha um cronômetro, né? Uhum, Dá para a gente prescrever a maioria dos treinos ali por tempo, não por distância, né? Por uhum, pace, e a gente pode usar para intensidade do treinamento, percepção de esforço. Então, assim, dá. Se você tiver um relógio simples, só com cronômetro, tá tudo resolvido. Mas você dá um upgrade muito legal aos seus treinos e você consegue muito mais métricas, né, de treino, como que você desempenhou naquela sessão, se você tiver um relógio um pouco mais tecnológico, né? A gente sabe que o preço não é ali tão atrativo, né, de um uhum, bom relógio de corrida. Pode ser um relógio específico de corrida. Hoje em dia os smartwatches também fazem uhum. às vezes né, um Apple Watch, um Sim, Galaxy você já Watch. tem um Apple Watch, você não precisa comprar outro. Você pode usar o seu Apple Exato, Watch. perfeito. Mas assim, é muito interessante. Então, eu concordo plenamente, André. Eu acho que antes de você comprar o seu segundo tênis, comprar um tênis de placa, um relógio com GPS faz muita, muita diferença. E eu sei isso na prática, porque assim, eu comecei a correr, nosso primeiro episódio eu contei isso. Eu saía de casa, marcava no Google Earth o caminho que eu ia fazer perto da minha casa, anotava na mão com uma caneta Bic as ruas que eu tinha que virar, Uhum, as distâncias aproximadas, e era assim que eu corria. Depois eu migrei para um relógio. Já existia, já havia relógios com GPS, mas eles eram mais raros. Aí eu comprei um relógio com um acelerômetro. Era um uhum, relógio que, através do balanço do braço, estimava meu ritmo e a minha distância. Era entendi. bizarro, assim. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um treino intervalado, eu não me lembro a distância, mas vamos chutar aqui, eram 200 metros. E cada vez que eu fazia, dava uma coisa diferente, assim, era uma variabilidade absurda. Era tipo, uma hora dava 160, o mesmo trajeto que antes tinha dado 200, depois era 250, e assim por diante. Então, e é mais ou menos a tecnologia que hoje em dia os relógios com GPS usam quando você está na esteira. Então, por isso que as pessoas falam, pô, mas meu Garmin aqui não está marcando direito o meu pace. Porque você está correndo na esteira. Na esteira, o GPS, teoricamente, está parado num ponto. Uhum, Então, o GPS não é utilizado e o relógio estima a sua velocidade, seu pace, através do balanço do seu braço. boa. É, Uhum. assim, inclusive, Murilo, eu vou falar até aqui de um modelo, porque a gente está falando de tênis de placa. Tênis de placa, gente, não é difícil você falar de tênis acima de R$ 2.000. Né? E assim, eu Uhum. trouxe aqui, que é inclusive esse aqui que eu dei para minha esposa, que ela nem Uhum. sabe que eu peguei, mas está aqui, ó. É o Garmin Forerunner 55, tá? Uhum. Faixa de preço, R$ 1.300, você acha? Tá? Então, assim, Uhum. com R$ 1.300, um pouco, bem menos do que um tênis de placa, você vai ter um relógio de uma marca espetacular, né? Assim, sendo transparente, essa é a minha opinião. De novo, não sou pago, mas assim, os relógios da Uhum. Garmin são muito bons. Assim, Sim. é uma marca de primeira linha. Um relógio que tem um frequencímetro muito bom, tem um GPS muito bom, ele tem uma conectividade super boa, bateria, inclusive, até melhor do que o meu. O meu é o Uhum. 245 Music. Deixa eu botar aqui para o pessoal ver. Uhum. É muito parecido. O tamanho da tela o meu tem uma tela um pouquinho maior e ele tem essa característica de usar música, dá para ouvir música por ele. Nunca uso, tá? Já Uhum. eu comprei o meu, que o meu é mais ou menos uns 2,5. Se eu fosse comprar hoje, eu compraria esse aqui. Com mil Sim. reais a menos, você tem um relógio GPS com tudo que você precisa. Então, assim, pô, R$ 1.300 eu sei que é bastante dinheiro, mas assim, é muito melhor você, em vez de comprar um tênis de placa, ou um super trainer, ou um segundo par, pô, investe nisso porque vai fazer diferença, tá? Com Não é certeza. E essencial, mas é recomendável. Principalmente, até, o Murilo pode falar isso, se você for fazer um treinamento com assessoria de corrida. Né? Você pega, uhum. o treino está ali, você segue o relógio. Isso facilita muito o seu treinamento. Sim, falando sobre a facilidade quando você tem uma assessoria de corrida, você pode mandar o link do seu treino para o seu treinador, para ele fazer a análise de todas as variáveis do seu treino.
No meu caso, né, na Vibera, a gente usa uma plataforma chamada Training Peaks, e aí a grande parte dos relógios esportivos atuais são sincronizáveis com essa plataforma, o que significa que tudo que eu planejo para o meu aluno, para minha aluna, aparece no relógio dele, Uhum. tá? Então, na hora de treinar, o treino já está aqui. O relógio avisa cada um dos passos do seu treino. Se eu prescrever ali um ritmo específico, o relógio vai falar se você está acima ou está abaixo. E quando você finaliza o treino sobe automaticamente para a plataforma. Então, não estou fazendo propaganda aqui, tem outras assessorias que também usam essa plataforma, usam outras Uhum. plataformas que também têm esse recurso. Mas, assim, facilita demais a vida. É muito bom. Então, para o treinador monitorar, acompanhar o desempenho do atleta, isso é formidável. E o meu é esse aqui, ó, Forerunner 235. Uhum. Esse aqui eu acho que eu paguei aqui na época uns 1.600 mais ou menos. E também ótimo, faz tudo, adoro ele. Eu coloco até uma película de vidro aqui para não quebrar se eu bater. Uhum. E é maravilhoso, assim. Gosto muito. É, Vale muito a pena. E você falou R$ 1.300 no relógio que você deu para sua esposa. Você comprou aqui no Brasil, certo? comprei aqui. Comprei aqui. Então, se a pessoa tiver a oportunidade, numa viagem para fora, ou conhece alguém que vai, putz, manda entregar no hotel dessa pessoa e é facílimo de trazer para dentro de uma mala e você vai pagar talvez até mais barato. Não, e assim, por exemplo, R$ 1.300 eu sei que é bastante dinheiro, mas, por exemplo, minha irmã também ganhou um Uhum, desse. Mas aí não fui eu que dei tudo. Ela ia começar a correr e tal. Eu peguei e falei, minha mãe, meu pai, falei assim, vê a gente dar a cada um presente, vamos juntar todo mundo, fazer uma vaquinha e dar um relógio. É um preço que uhum. dá para fazer isso, entendeu? Então, Legal, assim, sim. eu recomendo, minha esposa adora, minha irmã adora, estão treinando, estão felizes com o relógio. E assim, é um relógio, gente, que você vai fazer esse investimento, pelo menos 2 anos, você não vai precisar pensar mais nisso. Ah, Eu não. diria que facilmente 3, 4, 5 anos você vai ficar com esse relógio. Então, diferentemente de tênis, que é uma coisa que, querendo ou não, pelo menos todo ano você vai ter que comprar um tênis novo, o relógio você compra e vai usufruir disso por 3, 4, 5 anos com Facilmente. tranquilidade. Uhum, E aí, Murilo, sinceramente, acho que a gente já falou de tudo que é essencial, né? Que essencial é realmente muito pouco. É uhum. recomendável o, eu acho que é mais Lógico. o relógio, e aí a gente vai para coisas específicas, tá? Uma coisa Uhum, que eu no passado tive muita dúvida, e isso só surgiu na minha vida no momento em que eu fui treinar para maratona, é a necessidade de maneiras de se hidratar durante o treino, tá? Então, assim, uhum, por quê? Porque eu tenho essa característica de transpirar muito pouco, então treinos de menos de 1 hora e meia eu não sinto a menor sede, assim, uhum, é uma característica minha, eu sei que é um pouco exceção, mas quando eu comecei a treinar para maratona, você vai fazer treinos de 2 horas, você vai fazer treinos de 2 horas e 20, 2 horas e meia, 2 horas e 40. Você vai precisar de uma maneira de se hidratar, né? E eu uhum, achava muito desconfortável. Durante muito tempo eu fiz isso, ir com a garrafinha de água, uhum. correndo, e durante muito tempo pegava uma garrafa PET, fazia isso. Isso é algo que é factível, mas se você está pensando em correr uma maratona, talvez seja interessante você encontrar uma maneira de se hidratar durante o seu treinamento. Até para conseguir tomar, por exemplo, gel de carboidrato, né, Murilo? Perfeito, André. Eu sempre pego muito no pé dos meus alunos em relação à hidratação, porque eu acho que esse é um dos principais erros de quem está começando, mas também de até atletas mais avançados também, que é a não se hidratar durante os treinos. É claro que cada corpo tem uma necessidade, cada corpo tem uma necessidade específica, não é mesmo? Então, pessoas que têm uma sudorese um pouco mais intensa, pessoas que têm menos, mas assim, é um erro esperar, né? Sentir sede para se hidratar, e Uhum, provavelmente quando você sentir sede, você já está desidratado e a sua performance já está, de certa forma, afetada por conta dessa desidratação. Então, não espere sentir sede. É, que você esteja num período do seu treinamento ainda com volume mais baixo, treinos não muito longos, ou você ainda não tem essa capacidade física, já é interessante que você se habitue a beber água. Tanto da logística mesmo, de como você vai levar a sua água, é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas também acostumar o seu corpo a receber esse líquido durante o exercício e você conseguir absorver da melhor forma possível, né? Assim como géis de carboidrato, outros tipos de suplementos que são usados durante o treino, é importante que o seu corpo se habitue a isso. Então, eu sempre falo, treino de 40, 50 minutos, 1 hora. Se você puder levar uma garrafinha d'água, levar água com você,
beba água durante o treino, isso vai melhorar a sua performance. A gente vive num país tropical, então muitas vezes a gente faz treinos em dias quentes, a sua sudorese vai ser um pouco mais intensa, e é importante para você se habituar. Perfeito, Murilo. É, assim, e aí, eu vou começar aqui falando de algumas maneiras que você pode utilizar para se hidratar e o que que você precisa de equipamento, que é o tema do episódio. Então, assim, se você vai treinar num parque, ou num lugar fechado, ou na academia, ou num clube, e você se sente seguro de deixar sua garrafinha num canto, leve uma garrafinha, coloca lá no lugar onde você vai deixar e toma água. Simples assim. Então, assim, por isso que é uma coisa que aí depende da realidade de treinamento de cada um. Agora, se como eu, você treina na rua, numa rua em que às vezes você nem passa pelo mesmo lugar 2 vezes, e não gosta de carregar a garrafinha de água, que é o meu caso, temos algumas maneiras, tá? Eu vou falar como que eu comecei a me encontrar nesse sentido, e eu tenho certeza que Legal. o Murilo tem outras maneiras. O que eu uso hoje para treinos não tão longos é isso aqui, ó, um soft flask. E aí Uhum. você tem isso aqui, gente, Mercado Livre, Amazon, 10, 20, 30, 50 reais, os modelos mais caros, você consegue um. E você tem de 250, 350 até 500 ml, até de 1 litro eu já encontrei. E você vai com isso aqui, eu levo no bolso, tomo minha água e pronto. Para um treino de 1 hora, 250 ml para mim me serve, tá? Uhum. Uma outra coisa que eu não me adaptei, mas pode ser uma opção para algumas pessoas, é a cinta de hidratação, né, Murilo? Aquela, tipo uma pochete de hidratação. A pochete. Uhum. Eu vou contar um pouco também da minha experiência com a hidratação, né? Comecei a correr antes mesmo de virar treinador, antes de cursar o bacharelado em educação física. Então, faz um bom tempo e tive várias experiências com formas de hidratação, né? Eu diria que a primeira forma foi com a cinta de hidratação, ao tipo pochete. Também não me adaptei, André, porque eu não sei se era só comigo, mas testei vários modelos. Era uma garrafa de 500 ml que ficava balançando Balançando. para lá e para cá. Aí você prende bem forte, no decorrer do tempo do treino, aquilo vai afrouxando e vai tipo parando na sua coxa ou vai subindo para o seu Eu não me abdômen. adapto com isso aí, não. Eu também não gostei, assim, então não recomendaria essa forma de carregar água com você, a não ser que, sei lá, você encontre no mercado alguma cinta de hidratação pochete que seja muito, muito bem avaliada, que as pessoas falem que não tem esse tipo de problema, mas eu confesso que eu não conheço nenhuma que não dê problema. Depois eu passei para estratégias como você falou, né? De levar água, uma garrafinha e esconder essa garrafinha em algum lugar, né? Então, num parque é um pouco mais fácil, você vai lá e vê uma moitinha, uma árvore, coloca ali, encaixa essa garrafinha e corre-se o risco de alguém pegar, né? Já aconteceu Uhum. isso comigo, eu já deixei uma vez dois daqueles copinhos plásticos de água que em cima tem aquele alumínio que você fura e bebe, né? Deixei uma vez aqui numa avenida perto da minha casa, fui fazer um treino intervalado super difícil, e aí com, sei lá, 20 minutos de... Tava muito quente no dia, com 20 minutos de treino eu parei para a primeira hidratação ali no ponto, as duas garrafinhas estavam vazias, furadas, vazias. Alguém tinha bebido e jogado a garrafinha lá Complicado. no canto. Então, assim, é uma estratégia válida, mas principalmente se você vai correr Não num vai se lugar mais encaixar para todo tranquilo. mundo. Exato. E aí, André, atualmente, eu, diferente de você, me adaptei super bem a carregar uma garrafa d'água comigo. Uma garrafa plástica. Não pego uma garrafa, tipo, de alumínio mais Uhum. pesada, porque isso aqui somado à água vai ficar muito pesado para carregar. Mas eu pego essas garrafinhas plásticas mesmo, de 500 ml, principalmente dessas mais molinhas, e eu encho ela e eu vou bem. Eu estou super acostumado a carregar, não tenho problema em relação a isso. E treinos, até uma dica, quando você vai correr num dia mais quente, eu preencho 3/4 da garrafa, mais ou menos, e congelo ela. E num dia mais quente, facilmente, ali com 15, 20 minutos, já tem água descongelada e você vai se hidratar com aquela água mais geladinha, que vai te ajudar a termorregular melhor. Uhum. E o que eu faço nos meus treinos mais longos, eu levo uma mochila de hidratação. Eu acho que Boa. funciona super bem para mim. Acho que você também tem, não tem? Eu me adaptei com a mochila de hidratação também. Eu tentei cintos, não me adaptei. Eu, dentro do minha personalidade um pouco pão duro, que eu sou É, mesmo, eu demorei e até que eu ganhei de aniversário, obrigado para minha esposa Juliana, me deu esse aqui. muito bom. É da Top. Salomon, Da equipamento de Salvo. excelente qualidade, chama Salomon Hum. Active Skin 4.
tá? É uma Uhum. marca que, dentro esse universo de ultras e de mochilas, é uma marca excelente. Vem com Uhum. 2 soft flasks de 500 ml, portanto, você consegue levar 1 litro de água, cheio de Uhum. bolso, extremamente confortável. Um temor que eu tenho era uma coisa ficar balançando. Meu, ela cola no corpo, ela tem um acolchoamento na medida certa, não pesa, é espetacular. Então, assim, Essa mochila, André, ela tem um reservatório com cano também ou ela serve não, somente para não correr? tem, essa não tem. Legal. Você coloca aqui A soft na flask aí. parte frontal esse soft flask, só que ele Uhum. fica exatamente na altura da sua boca. Então você vira para o lado, Perfeito. toma aqui e E bebe. acabou. Então, assim, Perfeito. é um equipamento que, assim, não é essencial, mas, assim, se você está treinando para uma maratona e você Uhum. não está acostumado a levar água ou não consegue, não treina no lugar que tem a disponibilidade de água, para mim acabou sendo necessário. Porque eu ia Uhum. sair para fazer treinos que eu ia correr 25 até 32 e eu ia sozinho, não tinha como não beber água. E assim, gente, depois que você se acostuma, é até engraçado. Isso o Murilo falou ali, eu me reconheci. Assim, eu nunca fui de tomar água durante o treino, mas quando você faz treinos mais longos, faz diferença. É, Muito. depois que você se acostuma, você vai, meu, Deus, você vai tomando a cada meia hora um gole, você se sente bem melhor. Então, assim, acaba sendo uma coisa que depende. Então, o cinto, a mochila de hidratação, eu colocaria na categoria depende. Tá treinando para uma maratona, não consegue levar água de outra forma, talvez seja um investimento que vale a pena. Concordo. E André, acho que é legal só para a gente diferenciar, né? Que eu fiz a pergunta se a sua tinha reservatório ou não. Para quem não conhece ainda esse tipo de equipamento, há dois tipos principais de mochila de hidratação, tá? Se não me engano, tem modelos que tem as duas coisas. Tem a mochila que você coloca a soft flask ou até mesmo garrafinhas rígidas, tá? Soft flask, para quem não sabe, essa garrafinha mole que o André mostrou, Essa né? aqui, Ela ó. é molenga, ela é legal porque conforme você vai bebendo a água, ela vai ficando vazia e, obviamente, ocupa menos espaço, né? E não Sim, tem o peso ali da estrutura plástica funciona mais super robusta. bem. Funciona super bem. A mochila do André é de colocar essas garrafinhas. Então, você tem um equipamento que você veste e você encaixa as garrafinhas próximas aqui ao seu peitoral e você tem o caninho que você bebe, certo? Exatamente. Perfeito. Há também mochilas que Não tem o você... caninho, é no próprio biquinho dela. Ah, no próprio bico. Tá Perfeito. aqui, ó, no biquinho. Maravilha. Maravilha. E há mochilas que tem um reservatório atrás, que até tem Uhum. uma marca muito famosa que é a Camelback, né? Camelback, Que é é. uma Camelback tem acho que a marca uma das mais renomadas também, assim como a Salomon também. A gente Uhum. está falando aí das mochilas de carbono, né? Brincadeiras à parte, são as mochilas top de linha, que nem o André falou, durabilidade extrema, conforto, e tudo mais. Então, voltando, as mochilas que tem esse reservatório atrás. Aí você tem um caninho que fica aqui preso aqui na alça e você bebe pelo caninho. É Uhum. interessante para treinos muito longos, porque esses reservatórios podem chegar até 13 litros, se eu não me engano, 3 ou 4 litros. Aham. Eu uso uma mochila, e aí também é uma mochila bem de entrada, que eu comprei no Mercado Livre, uma marca chamada Atrio. É uma Uhum. marca, assim, eu fiquei surpreso, porque eu falei, não vai funcionar esse negócio. Porque eu paguei acho que R$ 110 na mochila. Meu Deus. É, Só ela para funciona comparar, super gente, essa bem. aqui eu até fui pesquisar, como eu tinha ganhado de presente, eu não sabia, tá? Mas essa da Salomon, faixa de Cara, 1.300, tá? Então é um equipamento mais caro mesmo. é caro, é caríssimo. E eu paguei cento e pouco na minha. Ela funciona super bem. Eu já usei em vários treinos longos. Ela deu uma rasgadinha assim uma vez lá em cima, tive que levar um sapateiro para ele arrumar. A qualidade do material, assim, do tecido é meio duvidosa, mas tem quebrado um galho. Então, assim, no dia a dia tem funcionado. Não prende tão bem, prende bem ao tronco, mas eu pego duas alcinhas que ficam soltas, ainda dou mais um nozinho aqui na altura do peito, que aí segura mais ainda e vou que vou. Pelo custo-benefício ali, achei interessante. Fica a dica. Maravilha, Murilo. Isso aí é legal. Eu até fui, quando eu fui pegar aqui, se eu ia falar dessa da Salomon, eu fui dar uma pesquisada e rapidamente eu encontrei modelos, não de R$ 110, acho que deve ter dado uma inflacionada aí desde que você comprou, mas a Hum, partir de R$ 200 você já consegue achar mochilas com boas revisões, tanto na Amazon quanto no Mercado Livre. Então, também não é um investimento muito grande e, óbvio, como eu já falei algumas vezes, depende de que corredor a gente está falando. Não precisa disso para começar a correr, gente. uhum. Seguindo, podemos passar para o próximo equipamento? Vamos lá, bora. Então, fone de ouvido. Tá assim, fone de ouvido, gente, eu acho que depende também. Por quê? Você gosta de ouvir música quando corre? Tem gente que. Eu durante muito tempo,
precisava ouvir música para correr. Hoje eu não preciso. Né? Eu descobri com o tempo o prazer que é. Eu adoro correr ouvindo música, mas eu descobri que existe um prazer de correr sem nada, sem ouvir nada. Isso é muito interessante. Sim. Então, assim, para mim sempre foi essencial um fone de ouvido. Né? Hoje eu tenho um fone de ouvido caro, mas que não precisa ser. Né? Assim, eu usei durante muito tempo um modelo da Sony que, assim, eu comprava, todo ano eu comprava um. Acho que chamava C200 o modelo. Custava Uhum. R$ 100. Com, Tá. com um ano de uso ele quebrava. Eu já sabia, falei, quebrou. Eu ia lá, comprava outro. Então, assim, e durante anos eu usei esse modelo que, para mim, assim, para correr, gente, muitas vezes você não precisa de uma qualidade de som absurda, você não precisa de cancelamento de ruído. Aliás, inclusive, não recomendo usar cancelamento de ruído se você corre na rua, porque você pode ser atropelado, ou por Uhum. uma bicicleta, ou por um carro. Então, o meu tem cancelamento de ruído, mas eu desligo quando eu vou correr, porque é um risco. Então, assim, não precisa fazer um grande investimento. Acredito que, assim como a mochila de Murilo de R$ 110, talvez tudo inflacionou, né? Então, um fone hoje, acho que a partir de R$ 200, R$ 300, você já consegue ter equipamentos que servem ao propósito, né, Murilo? Uhum. Sim. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de correr ouvindo música, é bem raro eu fazer isso. Eu faço de vez em quando eu faço um treino em esteira, porque eu acho um porre. Mas eu Esteira é prefiro fogo. muito mais, às vezes, deixar, sei lá, rodando um vídeo do YouTube, uma série, alguma coisa assim, para me distrair e não ser algo tão maçante. Mas é muito raro eu ouvir música enquanto eu treino. Mas eu tenho algumas dicas, e aí vai muito da minha experiência como treinador e também da minha experiência como ciclista, né? Porque eu ando de bicicleta elétrica para lá e para cá. Eu ando muito de bicicleta elétrica todos os dias, é meu meio de transporte para tudo. Profissional, se eu vou resolver alguma coisa nos correios, vou para o supermercado, eu vou dessa forma. Algumas dicas. Atualmente, não, atualmente, né? Já faz um bom tempo que a gente tem a tecnologia Bluetooth, né? Então, assim, é interessante que seus fones de ouvido seja sem fio. Isso é bem importante e é recomendável. Assim. Você pega fones, você consegue comprar um fone de ouvido hoje na esquina por 10, R$ 20. Só que assim, provavelmente ele vai ser um fone de ouvido com fio. E você balançando o seu braço ali enquanto você corre, você vai puxar esse fio, e sem contar a necessidade de você correr com o seu celular, né? E eu tô falando isso porque a gente falou dos relógios, né? E o André mencionou, não sei se vocês pegaram essa fala dele, mas hoje em dia você tem relógios onde você pode baixar playlists ali do Spotify, por exemplo, e você consegue não levar o seu relógio para correr. Então isso é interessante. Você leva, desculpa, não levar Não o seu levar o celular, celular. leva só o seu relógio, sincroniza com um fone de ouvido Bluetooth e você corre ouvindo música. Então isso é bem bacana. Então essa é a minha primeira dica. Segunda dica, procura um fone de ouvido que tenha uma certa resistência à água, tá? E aí você tem lá 1 milhão de IP, não sei o quê, eu sei lá, eu não entendo disso, mas se você jogar no Google, você acha ali as referências. Então, assim, poxa, você pretende correr um dia quando tiver uma chuva. Ah, beleza. Ah, você é uma pessoa que sua muito. Eu já estraguei fone de ouvido assim. Com o meu próprio suor, tipo, estragou o fone de ouvido. Então, procura um fone de ouvido que tenha uma resistência à água, e normalmente os fones de ouvidos projetados para esportes têm essas resistências. Terceira dica que eu tenho: fones de ouvido que tenham essa alça para colocar atrás do ouvido. Olha, que eu tô até trouxe aqui um exemplo. Então, coloca atrás do ouvido. Isso é muito importante, porque quando você sua, normalmente os fones de ouvido que são só de encaixar assim dentro, eles acabam muitas vezes escorregando. Então, eu já tive aluno que perdeu o fone da Apple assim no Parque do Povo, porque caiu lá o fone e perdeu. Uhum. Inclusive, uma história curiosa, foi uma aluna minha que aconteceu isso, e na semana seguinte ela achou um fone de ouvido lá, ela pegou, achando que talvez fosse o dela, e pelo visto era porque sincronizou bonitinho. Então ela Uhum. achou o mesmo fone de ouvido, ela perdeu numa semana, na outra semana ela achou no gramado. Como isso aconteceu, não sei. E uma outra dica que eu dou, não sei se quem está ouvindo a gente já ouviu falar nessas tecnologias, mas eu tenho um fone de ouvido, o André falou do cancelamento de ruído, né? Que Uhum. traz muitos perigos. Então, assim, quando a gente corre na rua, e a gente tem que ficar muito atento a pedestres,
a barulhos de carro, você tem que ouvir uma buzina, você tem que ouvir uma freada, você tem que ouvir alguém gritando ali para você tomar cuidado, você tem que ficar atento ao ambiente ao seu redor. É diferente de correr no parque, né? Mesmo que no parque também é importante que você esteja atento ao ambiente ao seu redor. Eu tenho um fone de ouvido aqui, que eu fiz um investimento no comecinho desse ano, uma marca chamada Shox. Essa marca tem 2 modelos de fone de ouvido, tá? Tem esse que é um modelo chamado Open Ears, tipo, o som, isso aqui prende atrás do meu ouvido e o som sai por aqui. Então, isso aqui não fecha o meu canal auditivo, ele não entra no meu ouvido. Uhum. Ele fica encostadinho aqui fora, é como se tivesse uma caixinha de som fora, assim, do meu ouvido. Eu achei incrível porque eu ouço absolutamente tudo que está acontecendo ao meu redor. Então, eu preciso, é claro, focar a atenção ali à música, a um podcast, mas eu consigo ouvir todos os barulhos ao meu redor. Então, Entendi. isso é. E essa mesma marca, existem outras marcas também que produzem modelos tanto open ears, mas também aqueles fones de condução óssea. Inclusive, eu comprei esse achando que era de condução óssea e me enganei e veio assim, mas achei legal também. De condução óssea, para quem não sabe, é um fone de ouvido que fica dessa forma assim. Seu canal. Oh, falei fora do Não tem microfone. problema. Deu pra ouvir. Então, o seu canal auditivo também fica livre. E é muito interessante porque para a sua saúde auditiva é muito benéfico. Porque como que o som é transmitido? Ao invés do som entrar pelo seu canal auditivo, há uma vibração no osso aqui do crânio mesmo. E essa vibração é percebida pelos seus receptores auditivos, pelo seu cérebro, Uhum. etc. Então você ouve através de condução óssea e não por uma onda sonora que está entrando no seu canal auditivo. Eu testei uma vez de uma marca X numa lojinha perto da minha casa. Eu achei incrível, assim, tipo, é até meio assustador, você acha estranho. E hoje em dia tem se usado muito. Nas últimas Entendi. provas de corrida que eu fiz, eu vi muita gente usando. E funciona super bem, traz bastante segurança para quem gosta de correr ouvindo música. Boa, Murilo. Então, enquanto você estava falando, 2 coisas que eu acho que vale a pena a gente falar. A graduação sobre proteção à água é a Uhum. graduação IPX, tá? Então, De assim, peixe. a partir do IPX4, você tem uma proteção contra, tipo, suor, uma coisa bem tênue. E aí você Uhum. vai subindo. Por exemplo, IPX5, se você receber um jato de água na orelha, ele não vai estragar. A Uhum. partir de IPX6, jatos de água potente. E o IPX8, que a partir do 8 você consegue submergir o seu Uhum. fone dentro da água. Você derrubei dentro do meu copo de água. Se ficar lá até Uhum. 30 minutos, ele protege. Então é importante você ficar atento na hora de comprar nessa especificação do IPX. Outra coisa que eu vi aqui, Murilo, sobre aquele modelo que eu usava. Então eu vou recomendar 2 modelos aqui. Uhum. Um modelo mais de entrada, que hoje infelizmente não custa mais R$ 100, custa R$ 359, é o Sony WIC100. É um fone sem fio. Assim, eles são conectados os 2 fios, porém Uhum. ele não precisa conectar no celular. Então ele é um Bluetooth, mas ele tem o fiozinho que vai aqui no pescoço. Eu usei esse Legal. fone por uns 3 anos e sim, sempre fui feliz com ele. É um Qual fone marca que barato, era? Sony. Tony. Então, Uhum. assim, não estou dizendo que é o melhor fone do mundo, estou dizendo que eu usei durante muito tempo e fui muito feliz. Hoje eu tenho um fone que é bem mais caro, que é o Beats Fit Pro, Uhum. que é da marca Beats. É um fone que tem cancelamento de ruído e ele encaixa na orelha assim, então nunca, não, mentira, já aconteceu de cair durante o treino, mas é bem raro assim. Caiu num dia que Uhum. estava chovendo, eu estava ensopado e aí no meio do tiro, pum, caiu. Deu tempo de pegar, deu certo. E é um fone que Legal. tem cancelamento de ruído, mas eu sempre desativo o cancelamento de ruído durante o treino. Então, Uhum. para finalizar o tema fone de ouvido, eu acho que assim, para a maioria das pessoas vai ser uma coisa que vai acabar precisando. Outro ponto importante que provavelmente, né, é muito difícil uma pessoa hoje que não tem um fone, né? A pessoa já tem um fone Sim, para tem. a vida, né, para o celular, para usar no trabalho. Então, assim, dá para usar o fone que você usa no começo e depois, se você quiser pegar um específico de corrida, como esse Uhum. que eu tenho hoje em dia, você pode fazer um investimento de forma gradual. Então, não é algo essencial. Perfeito. Outra marca que eu gosto bastante de fone é a JBL, né? Se não me engano, é uma marca Sim, brasileira que tem fones não sei ali se é com brasileira, custo-benefício mas bem interessante. costuma ter um bom custo-benefício, competitivo, assim. Uhum. É, mas hoje em dia já tem modelos
intermediários e até modelos bem caros, assim, da JBL. Sim. Uhum. Bom, seguindo em frente, Murilo, um outro ponto que, assim, esse é bem facultativo mesmo, um outro equipamento, que é a cinta de monitor cardíaco. Até a gente podia ter falado junto com o relógio, mas, Uhum. assim, definitivamente não é estritamente necessário. Mas quando que você acha que poderia ser, assim... Eu acho que depende da pessoa. Para iniciante, eu acho que não faz o menor sentido. Não sei se você concorda. Concordo com você. Acho que não faz o menor sentido para alguém que é iniciante. Eu acho que a cinta de monitor cardíaco é muito válida para quem vai realizar os treinos prescritos através de faixas de frequência cardíaca. Para Uhum. essas pessoas é válido. Mas, desde que essas faixas tenham sido definidas, principalmente por um teste ergospirométrico. Então, assim, você fez Uhum. um teste ali padrão ouro ali para determinar zonas de treinamento, aí acho que é válido. Porque se não tivesse sido feito dessa forma, você tem ali estimativas de frequência cardíaca, você tem fórmulas genéricas que têm uma variabilidade muito grande. Nesse caso, só o monitor de frequência cardíaca do relógio, do punho, já vai te atender bem. Por que eu estou falando isso? Porque o aferidor de frequência cardíaca do relógio, então, para quem também não conhece, atrás ele tem uma luzinha, não sei se é um infravermelho, acho que é um infravermelho, né? Uhum. Fica piscando, que o meu é verde, então não é vermelho, mas sei lá. É uma Uhum. luzinha que fica piscando aqui atrás do relógio que vai aferindo a sua frequência cardíaca. Existe uma margem de erro significativa dessa aferição, né? Claro que a tecnologia vem melhorando cada vez mais, mas ainda existe essa margem de erro, principalmente pelo fato de você ficar balançando o seu braço, principalmente quando você está correndo mais rápido, e o relógio às vezes confunde se aquilo é um batimento cardíaco ou um movimento do seu braço, é o balanço Uhum. do braço, ou às vezes a pessoa não deixa o relógio muito ajustado no punho e fica um certo balanço excessivo. Então isso pode trazer Uhum. erro a essa medida. Então, assim, caso você tenha feito um teste ergospirométrico, caso conversando ali com o seu treinador, sua treinadora, vocês definiram que a partir de agora suas intensidades de treino vão ser definidas por faixas de frequência cardíaca, aí vale a pena você ter uma cinta de frequência cardíaca. Para quem não sabe, cinta de frequência cardíaca parece um cinto mesmo de calça, mais fino, um tecido assim fino. Na frente ele tem uma pecinha plástica, fica assim abaixo da linha do peitoral, abaixo dos mamilos, assim, e aquilo passa um sinal para o seu relógio esportivo e a aferição costuma ser muito mais precisa do que a aferição feita no punho. Então, para quem Uhum. já. Você, obviamente, precisa ter um relógio, certo? Para Uhum. um Garmin, um Polar, um Apple Watch, etc., para sincronizar essa faixa de frequência cardíaca, essa cinta. E aí é interessante, André, porque assim, você pagou ali seus 1.000 e pouco, 2.000 reais num relógio, e com um investimento ali de 300, 500 reais a mais, você consegue já ter a cinta. Entendi. A cinta eu acho que é para um. Eu tô pensando em talvez comprar uma cinta para mim, mas assim, prioridade zero. Assim, eu Sim. prefiro. Eu preciso primeiro trocar o meu tênis de treinamento que tá gasto, depois eu penso nisso, não tem desespero Boa. nenhum para fazer esse investimento. Então acho que é bem facultativo, é para aquele cara que para aquele corredor que ouviu o nosso episódio sobre as zonas de treinamento Uhum. e tá querendo colocar em prática assim na ponta do lápis, fazer uma coisa bem diferenciada mesmo Sim. e não é uma coisa extremamente necessária. Seguindo então, Murilo, outros aí não é bem equipamento, mas queria falar rapidamente sobre Uhum. suplemento. A gente Tá. vai falar sobre cada um dos suplementos ao longo de alguns episódios. Aliás, aguardem que traremos uma Uhum. convidada muito especial para falar de creatina. Vamos fazer um episódio inteiro dedicado à creatina, depois a gente vai fazer um episódio inteiro dedicado a outros suplementos. É Mas isso assim, aí. eu queria deixar aqui a mensagem inicial de que nenhum suplemento é essencial, tá? Assim, Uhum. a grande maioria dos suplementos a gente consegue contornar, utilizar a própria alimentação, mas para quem busca performance, eu diria que tem 3 suplementos assim que valem a pena ser considerados, tá? O primeiro deles é o gel de carboidrato. Gel de carboidrato para quem corre longas distâncias. Ou para quem faz treinos acima de 1h20, mais ainda acima de 1h30, né, Murilo? Sim, com certeza. Senão não há benefícios da utilização do gel, né? Você vai Exato. comprar à toa. Então, assim, o gel só faz sentido, gente, se você está fazendo treinos longos, longos o suficiente, acima de 1h30, e mais do que isso.
se você está fazendo treinos longos e quer maximizar a sua performance. Você vai correr uma meia maratona, você vai fazer uma maratona, é recomendável que você tome géis de carboidrato durante a sua prova. Portanto, é interessante que você inclua no seu treinamento esse suplemento para que você se adapte. Tirando esse cenário, para quem corre menos de 1h30, para quem está pensando em correr 5K, 10K, não precisa se preocupar com gel de carboidrato. Não sei se o Murilo concorda. Concordo plenamente. Beleza. Os outros dois suplementos que, assim, vale a pena ser considerado é o Whey Protein. E aí, assim, fazendo o meu relato pessoal, eu sempre fui, de novo, o meu lado pão duro, falando mais alto, mas eu sempre fui muito reticente, assim, a incluir suplementos no meu treinamento, porque eu achava que eu tinha uma boa alimentação e não precisa, eu como bem e tal. Mas um belo dia eu resolvi calcular quanto de proteína eu comi e eu vi que eu comi uma quantidade de proteína muito inferior àquilo que eu deveria É estar o recomendado. fazendo como um corredor. Só para entender, assim, um corredor assim, de moderado, que está treinando 4, 5 vezes, que é o meu caso, você precisa ali, a gente vai fazer um episódio sobre isso, mas assim, 1,5 gramas por quilo. E eu estava consumindo entre 0,6 e 0,8. E assim, Caramba, estava bem consumindo pouco. metade do que era o recomendado, praticamente. Então, eu acabei incluindo o whey protein. De novo, não precisa. Se você. É que eu não sou um carnívoro, assim, eu como pouca carne. Então, é muito difícil você botar essa quantidade de proteína mais alta se você, como eu, quase não come carne. Porque mesmo que você coma ovo, queijo, é difícil chegar nessa dosagem de proteína. Então, acabou, na minha realidade, sendo Funcionou. necessário. Precisa para todo mundo? Não. Aquela pessoa que acorda de manhã, come 2 ovos, no meio da manhã come iogurte, na hora do almoço come um pedaço de bife, na tarde come um pedaço de queijo e à noite come um pedaço de peixe, provavelmente está chegando lá, entendeu? Então tem que ser avaliado caso a caso, né, Murilo? Perfeito, concordo, André. Eu acho que assim, todo suplemento, como o próprio nome diz, né? Suplemento, assim, não é algo necessário. A utilização deve ser analisada com parcimônia, preferencialmente com o acompanhamento de um nutricionista, né? Que vai te orientar, vai analisar a sua atual dieta, a sua rotina de exercícios, né? E muitas vezes, para o corredor que está começando, que não tem ali um volume de treino muito alto, talvez nada disso seja necessário. Talvez apenas uma alimentação bem equilibrada, bem balanceada, já seja o suficiente para suprir todas as demandas Exatamente. energéticas, os nutrientes, os macronutrientes, os micronutrientes. Exato. E o terceiro Uhum. suplemento, que esse sim é bem específico, mas a gente vai falar tudo sobre ele no próximo episódio. Não é no próximo episódio, mas é em breve. A gente vai falar sobre creatina. Então, creatina também é um suplemento que tem seu benefício comprovado. Definitivamente não é necessário para você começar a correr, não precisa se preocupar com isso. Aliás, como todos os 3 suplementos que eu citei aqui. Outras coisas como pré-treino, cafeína, mas principalmente a cafeína até ok, mas assim, não precisa ser para todo mundo. Pré-treino, eu acho que na grande maioria das vezes é besteira. E não vou entrar no mérito aqui, tem vários outros. A gente já acho que não precisa complicar. Então, por enquanto, de E também essência. Fala aí, Mario. não, e tomar muito cuidado também, né, André? Quando você vai numa loja de suplementos alimentares, na grande maioria das vezes as pessoas que estão ali te atendendo não são nutricionistas, não são nem profissionais da área da saúde. Uhum, Você tem ali hoje em dia suplementos, né, disponíveis no mercado que são compostos ali de várias substâncias diferentes, e muitas delas podem te causar algum malefício, né, te uhum. gerar algum desconforto, podem te trazer até algum tipo de risco à saúde mesmo, né, se você tem ali uma doença pré-existente. Em alguns casos pode haver até algum tipo de anabolizante dentro, sendo vendido de forma Disfarçadamente. velada. Então, assim, tome bastante cuidado com isso, né? Não, a qualidade dos suplementos acho que merece um episódio à parte. Os suplementos não são considerados medicações e, portanto, tem uma regulação muito inferior. Uhum, E, na média, infelizmente, a qualidade é baixa, tá, gente? Então, sim. tomar cuidado com o suplemento. E, mais uma vez, não é essencial. Então, assim, gente, essencial mesmo, no final das contas, e essa é a mensagem que a gente quer deixar aqui, é um tênis de corrida, uma bermuda, uma camiseta e uma meia. Então é É isso. isso. Não precisa complicar. Falamos de várias coisas aqui, trouxemos alguns equipamentos que a gente recomenda. E aí, assim, tem outras coisas que são caso a caso e tem as coisas que definitivamente não precisa. Então, por exemplo, é,
equipamentos de massagem, rolinho de liberação miofacial, Uhum. meias ultra tecnológicas caríssimas, a grande maioria dos suplementos alimentares, né? O famoso Tudo isso óculos, é super. exatamente, o famoso óculos baixa pace, que não vai baixar seu pace, gente, desculpa, mas não Ave vai. Maria. O óculos não tem esse poder. Então, assim, tudo isso é dispensável. Não assim, mas Uhum. eu gosto de óculos de sol. Maravilha. Compra lá o Uhum. óculos que você quer usar, que é bonito, que te agrada, mas não precisa disso para começar Uhum. a correr. O que mais você colocaria na lista dos dispensáveis, Murilo? Dos dispensáveis. Eu acho que a gente abordou praticamente tudo, André. Você falou aí do baixa pace, óculos baixa pace. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, foi até minha esposa que falou: e o óculos baixa pace? Eu nem sabia o que era isso. Aí eu falei: nossa, será que é um óculos que, sei lá, projeta as métricas do seu treino ali no ar, sabe? Então você está correndo com óculos, aí aparece seu pace, aparece a sua meta e quanto atrás você tá. Então, de alguma forma, aquilo estimularia você a correr mais rápido. Eu falei: poxa, interessante. Aí eu fui ver, não tinha nada disso, né? Só eu É acho que meio que controle uma piadinha, aerodinâmica. assim, do mundo da corrida atualmente, né? Aí eu falei, como que pode, né? Então, sei lá, como que um óculos, a aerodinâmica de um óculos, talvez a leveza de um óculos vai te trazer benefício esportivo. Eu falei, nossa, que viagem grande, né? Então quer dizer que se eu tiver nascido com um rosto mais redondo, a aerodinâmica é melhor, eu vou correr melhor. Se eu tiver nascido com uma cara mais quadrada, eu vou correr É, pior, porque. Então, assim, viagem. Então, tome bastante cuidado com esses modismos, com que as redes sociais falam ser benéfico. Não se esqueça nunca que um feijão com arroz funciona muito bem, né? Que a exato. corrida é um esporte democrático e, via de regra ali, barato de ser praticado, né? Se você não Sim. complicar demais a sua vida. A gente falou ali do relógio, mas hoje em dia até todo mundo que está aqui nos ouvindo ou assistindo possui um smartphone, né? Tipo, inevitavelmente todo mundo tem. Uhum. Então, hoje em dia você tem aplicativos de celular que fazem, às vezes, Eu de um usei relógio com muito, cronômetro. eu usei Né? durante muito tempo o próprio celular para computar Uhum, meus treinos. Mas assim, esse é um investimento que vale a pena, se você puder, com certeza. né? Então assim, gente, e assim, para quem, por exemplo, eu que nunca fui um cara muito do Instagram, atualmente estou um pouco mais por conta do podcast, né? Uhum, E é impressionante como o Instagram sacou que eu sou corredor e assim, esses uhum. dias apareceu para mim ventosa, tipo assim, o vídeo de um cara Caramba. fazendo ventosa em casa na perna para gente, sempre alguém vai criar um produto, uma ideia, um shorts X, uma meia Y, uma camiseta Z, e a grande Uhum, maioria das coisas, gente, é besteira. Portanto, uhum. vamos, assim, pelo menos para quem está chegando agora, vai com calma, invista no que é realmente importante, Necessário. necessário, aumente a seu foque no que é importante, que é o seu comprometimento nos treinos, treinar Uhum, leve sempre que tiver que treinar leve, e, uhum. e isso vai ser muito mais benéfico no longo prazo. E se você quiser um dia fazer investimentos maiores, claro, vá em frente, não tem problema nenhum. Com certeza. E outra, né, André? Analisar muito a sua. Como que é a sua realidade de treinos, né? O que é necessário para você? Você pode criar a sua própria lista de itens necessários. Eu lembro aqui que eu mencionei camisetas com proteção UV. Poxa, talvez alguém tenha ouvido a gente falar assim, mas eu treino de manhã, eu treino às 5 horas da manhã, nem sol tem. Então é óbvio, aquilo não é necessário para você. Agora, se Boa. você é alguém que corre todos os dias na hora do almoço, ao meio-dia, talvez Uhum. seja um investimento interessante. É um pouco mais caro, mas pensando na sua saúde, talvez seja algo benéfico. Outro dia mesmo, eu nem sabia que isso existia. Eu conheci, eles chamam de Ice Cap. É um boné. Você já viu falar nisso, André? Não. É um boné que parece que em algumas ultramaratonas extremas, assim, temperaturas muito extremas, as pessoas usam. É um boné que tem um reservatório para colocar gelo. E a gente sabe que boa parte da termorregulação do nosso corpo acontece pela cabeça, né? Hum. Então, aí eu fui pesquisar como era, literalmente um boné que tem tipo um saco aqui em cima, você enche de gelo, fecha esse saco e aquilo lá fica tipo esfriando a sua cabeça, derretendo e te Uhum. ajudando a termorregular. Poxa, esse, assim, é um item totalmente dispensável para 99,9% dos corredores. 99%. Mas para um ultramaratonista que vai fazer uma Sim, sim. maratona no deserto,
Porra, talvez seja interessante. Com certeza, com certeza. Isso é muito individual mesmo. Aham. Então, assim, a gente estava falando do Tour de France. No Tour de France, que aliás eu adoro, embora seja o corredor, Uhum. o pessoal vira e mexe, coloca gelo nas costas e tal, porque assim, o aquecimento do corpo compromete a performance. Mas, gente, a gente está falando ali de atletas de um gabarito, de um patamar, assim, absurdo, que estão Uhum. fazendo uma prova de 220 quilômetros de ciclismo numa temperatura de 30 graus. Então, assim, É isso. subindo uma montanha de 5.000 metros de desnível. Então, assim, Uhum. vamos com calma, sabe? Assim, tem que entender como que nós, corredores amadores, aonde a gente está nesse mundo, né? Com certeza. E é o que você falou. Então, assim, se preocupe com o essencial e gaste o resto da sua energia se preocupando em cumprir essa planilha corretamente. Exato, E, né, exato. faça um investimento ao invés de comprar o melhor tênis do mundo. Faça um investimento com um treinador de corrida, uma treinadora, né? Procure uma Uhum. assessoria, procure um acompanhamento. Isso vai te trazer muito mais benefícios do que ficar comprando equipamentos supersônicos. Maravilha. Então, acho que a gente conseguiu aí pontuar, né? Acho que os equipamentos. Não deixem de comentar se vocês gostaram dos episódios. Quero saber se vocês querem que a gente linke aqui na descrição do episódio, deixe linkado na descrição do episódio os produtos que a gente falou aqui. Eu vou tentar fazer isso, tá? Não prometo, porque eu não Legal. sei se eu vou encontrar todos na internet, mas o que eu encontrar eu vou colocar. Uhum. E a gente vai conversando. O que você, ouvinte, considera essencial que a gente não falou aqui? Ou o que você acha que deveria estar em outra categoria, tal coisa é dispensável, tal coisa é recomendável? Fala pra gente que a gente vai gostar de saber. Legal. É isso aí, pessoal. Obrigado, André, por esse episódio. Esperamos que nós tenhamos ajudado aí as pessoas, né? Tanto os marinheiros de primeira viagem, pessoas que estão começando no universo da corrida, mas também corredores mais experientes, que talvez fiquem até meio confusos às vezes de tanta informação, né? Que o Instagram, por exemplo, joga em cima da gente e a gente fica na dúvida se aquilo é necessário, se não é. Poxa, estou treinando aqui para minha prova, será que eu devo comprar esse equipamento? Será que de alguma forma isso vai me beneficiar? Então, tomara que a gente tenha trazido algumas reflexões positivas e sempre faça suas autorreflexões também e analise o que realmente faz diferença para você ou não. Valeu, Murilo. Muito obrigado mais uma vez. Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Falou!